Paraíso, canto 4. Duas dúvidas agitam o espírito do poeta. A primeira é relativa à doutrina platônica, segundo a qual todas as almas voltam para as estrelas de onde saíram. A outra é: se a violência tolhe a liberdade, como pode ser justo que as almas forçadas a romper os votos tenham desconto de glória? Beatriz responde à primeira dúvida restringindo o sentido da doutrina platônica. Em relação à segunda, ela diz que aquelas almas não consentiram no mal, mas não o repararam voltando ao claustro, quando tiveram a possibilidade de fazê-lo. Eu estava dividido entre dois desejos conflitantes, sentindo-me preso em uma encruzilhada mental. Era como se estivesse diante de dois pratos de comida igualmente tentadores, mas tão distantes um do outro que qualquer tentativa de escolha parecia impossível. Mais ainda, imaginei-me como uma ovelha perdida entre dois lobos famintos, incapaz de decidir para onde ir. O silêncio que me envolvia era resultado dessa hesitação, da necessidade de processar o turbilhão de dúvidas que dominavam minha mente. Mesmo calado, era impossível esconder a inquietação. Meu rosto revelava tudo, cada desejo, cada pergunta que queimava dentro de mim, ansiosa por uma resposta. Eu nem precisava falar, minhas expressões diziam tudo. Beatriz percebeu imediatamente. Como Daniel diante de Nabucodonosor, ela captou o tumulto interno que eu estava experimentando e, com um tom calmo, quase maternal, começou a dissipar a névoa de confusão. "Vejo bem", disse ela, seus olhos penetrantes encontrando os meus. "Como você está dividido entre esses dois desejos, ambos te pressionando de formas diferentes, a ponto de sua mente se enredar, incapaz de encontrar uma saída. Primeiro, você se pergunta como é possível que uma boa vontade seja diminuída pela violência alheia. E depois, o retorno das almas às estrelas, segundo a doutrina de Platão, também o faz vacilar." Ela fez uma breve pausa, e nesse intervalo eu absorvi as suas palavras, como se fossem as primeiras gotas de chuva após uma longa seca. O que viria a seguir seria a chave para libertar-me desse impasse. "Vamos tratar dessas questões uma de cada vez", continuou ela, começando pela que mais lhe causa desconforto. Os grandes espíritos, como Moisés, Samuel e o próprio João, não ocupam um lugar mais elevado no céu do que as almas que você viu. A diferença está na intensidade com que experimentam a eternidade. Eles aparecem nestas esferas não porque lhes pertençam de fato, mas para que você possa compreender a estrutura celestial através de sua mente limitada. Sua explicação era clara, mas cheia de camadas. As palavras de Beatriz tinham um peso que ecoava em mim de forma quase física. Ela estava me guiando através de um labirinto de ideias, mas fazia isso com tanta suavidade que eu me sentia flutuando ao lado dela, sem pressa, absorvendo cada detalhe. Quanto à segunda questão, a que se refere ao retorno das almas às estrelas, isso não é literal. Platão, ao que parece, falava de forma simbólica, indicando o impacto das influências celestiais nas almas, não um retorno físico. Eu sentia que começava a compreender, mas havia ainda outra dúvida que surgia, e Beatriz, percebendo minha hesitação, se adiantou. A violência só pode ser desculpa quando a vontade daquele que a sofre não colabora de forma alguma. Contudo, essas almas que você viu poderiam sim ter resistido à força, assim como São Lourenço e Múzio Scevola, que mantiveram sua vontade inabalável mesmo sob tortura. As palavras de Beatriz me atingiram como uma onda poderosa, desatando os nós em minha mente. Ela estava me levando a entender que a vontade humana, mesmo sob pressão, ainda tinha algum controle, alguma escolha, por menor que fosse. "Agora você vê", disse ela suavemente, "por que essas almas não podem ser totalmente desculpadas pela violência que sofreram. Suas vontades cederam, mesmo que apenas um pouco, e é por isso que estão onde estão." Eu estava começando a encontrar respostas, mas ainda havia algo que me incomodava. O contraste entre as palavras de Beatriz e o que Picard havia dito sobre a força e a violência ainda me perturbava. Mais uma vez, Beatriz antecipou minha dúvida. "Picarda falou da vontade absoluta", explicou ela, "enquanto eu me referia à vontade relativa, aquela que cede por medo de um mal maior.
Ambas as afirmações são verdadeiras, mas em diferentes contextos. Sua clareza era desconcertante. Ela havia destrinchado os dilemas mais complexos de maneira tão simples, e ainda assim eu sentia que só estava arranhando a superfície do que ela realmente queria me ensinar. "Oh, amada do primeiro amor", murmurei, a voz saindo com reverência, quase sem que eu percebesse. "Você ilumina minha mente e meu coração com suas palavras de uma forma que nunca pensei ser possível. Não sei como poderia agradecê-la." Ela me olhou com uma intensidade que fez minha alma tremer, e eu percebi que estava na presença de uma verdade que transcendia todas as minhas preocupações. O que antes parecia distante e inatingível, agora estava ao meu alcance. Bastava estender a mão e aceitar o conhecimento que me era oferecido. Mas ainda havia mais uma questão que eu precisava levantar. Com o coração acelerado, olhei para Beatriz e perguntei se uma pessoa poderia, de alguma forma, compensar as promessas não cumpridas com outros atos, equilibrando a balança divina. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de uma luz indescritível, e por um breve momento, eu quase me perdi na profundidade de seu olhar. As faíscas de amor que emanavam dela eram tão poderosas que minhas forças fraquejaram, e tive que desviar o olhar, vencido pela intensidade de sua presença. Quase me perdi, mas sabia que logo ela me guiaria mais uma vez.